Olá, acadêmicos, tudo bem com vocês? Hoje é a unidade 2 da segurança da TI. Nós falamos sobre a unidade um do livro, que foi uma introdução, né? Nós falamos dos tipos de malware. Hoje nós vamos falar da segurança no cotidiano, certo? Nós estamos na unidade 2 do livro Segurança da Informação. Então, o objetivo dessa unidade 2 é falar da segurança no cotidiano, né? Então, a partir do estudo dessa unidade, você será capaz de conhecer as principais características de segurança em um ambiente computacional e os principais motivadores de segurança. Entender a importância dos controles e medidas de segurança física, lógica e ambiental, tendo como vista as diversas vulnerabilidades existentes. Nós falamos muito que muitas vezes o sistema ele está vulnerável, né? Ele tem brechas em que hacks podem atacar o sistema, né? Então nós temos que se prevenir. O sistema ele não pode ficar vulnerável. É necessário que a empresa ela tenha uma política de segurança, né? E que essa política seja divulgada para todos os membros da empresa. Compreender os fatores de um sistema operacional que impactam na segurança da informação. Saber sobre segurança da informação dentro desse contexto de rede de computadores. Nós já vimos que toda unidade ela contém tópicos, certo? E no final de cada tópico tem um resumo e tem questões. Então é importante que vocês façam as questões que tem no final de cada tópico. O livro Segurança da TI, a unidade 2 é segurança no cotidiano, né? Nós vamos ver o quê? Como se manter seguro o sistema no cotidiano, certo? Tópico 1, segurança a nível de sistema operacional. Tópico 2, principais invasores. Tópico 3, segurança em rede de computadores. Lembrando que é importante que vocês façam as questões que tem no final de cada um desses tópicos no livro, certo? Como nós já falamos na tutoria. Então, vamos começar aqui segurança a nível de sistema operacional. Bem-vindo, né, ao nosso encontro virtual. Caso vocês tenham dúvidas, gente, pode colocar aqui nos comentários, curta, comente, compartilhe, se inscrevam no meu canal, especialmente os meus alunos. Então, a unidade um é segurança a nível de sistema operacional. Então, vamos falar primeiramente o que é um sistema operacional. Já que a gente busca essa segurança no sistema operacional, nada melhor do que a gente falar primeiramente o que é o sistema operacional. Compreender um sistema operacional como o software que faz a interface entre o hardware e os aplicativos e você, certo? Então, o software é isso, ele é uma interface agradável entre o hardware e você. Compreender que um sistema operacional faz lhe tornará capaz de saber o quanto é importante o papel de garantir essa segurança em todo o processo. Então, sistemas operacionais realizam duas funções. Essencialmente não relacionado, fornece a programação dos aplicativos e programas aplicativos, claro, em conjunto com recursos abstratos, limpo, em vez de recursos confusos de hardware, e o gerenciamento de todos esses recursos de hardware. Desse modo, o sistema operacional ele contém duas perspectivas, top-down e bottom-up, certo? Bottom-up é de baixo para cima. Top-down é de cima para baixo. Top-down é uma abstração do hardware, fazendo papel intermediário entre o aplicativo, programa e os componentes físicos do computador, hardware. Ou numa visão bottom-up, que é de baixo para cima, é o que? O gerenciamento de recurso. Controla quais aplicações e processos podem ser executadas, quando e quais recursos de memória, disco, podem ser utilizados. Então, a gente sabe que temos aplicativos, nós temos abaixo desses aplicativos sistemas operacionais, drivers e hardware.
Qual é a função do sistema operacional? Então, os sistemas operacionais têm várias funções, né? A principal delas, gente, é a questão da gestão, questão do gerenciamento. Então, o sistema operacional, ele é responsável pela gestão do processador, da memória RAM, de entrada e saída, certo? Então, a gestão do processador se encarrega do gerenciamento do processador entre diversos programas, graças a um algoritmo de escalonamento. O tipo de programador é totalmente dependente do sistema operacional, em função do objetivo usado. Gestão de memória RAM. O sistema operacional ele se encarrega de gerenciar esse espaço da memória RAM, atribuindo a cada aplicativo e, se for o caso, a cada usuário. Então, a gestão também das entradas e saídas. O sistema operacional ele unifica e controla o acesso dos programas aos recursos materiais através dos drivers. Gestão da execução dos aplicativos. O sistema operacional ele é responsável pela boa gestão dos aplicativos, atribuindo-lhe os recursos necessários ao seu funcionamento. Dessa maneira, ele também permite eliminar um aplicativo que não responda corretamente. Gestão dos direitos. O sistema operacional é responsável pela segurança ligada à execução dos programas, garantindo que os recursos sejam utilizados apenas pelos programas e usuários que possuam o direito para tanto. Gestão de arquivos, né? É você gerenciar a leitura e a redação do seu sistema de arquivos e os direitos de acesso aos arquivos pelo usuário e aplicativo. Gestão de informação. O sistema operacional fornece diversos indicadores para diagnosticar o bom funcionamento da máquina. Agora nós vimos o que é sistema operacional. Agora nós vamos pensar dentro do conceito. Segurança em um sistema operacional, né? Como garantir o fator segurança em um sistema operacional? Não se limita a um único fator, a grande maioria deles dependerá do usuário. Nós falamos o quê? Que dentro desse processo, na unidade passada, nós falamos que dentro desse processo da segurança da TI, existem três envolvidos. Existe o processo, existe o usuário, existe a tecnologia. E nós vimos que, pelo incrível que pareça, a gente acha que o mais importante desse processo é a tecnologia. Mas nós vimos que o mais importante são o quê? As pessoas, os usuários. Por quê? Eles deixam, às vezes, vulnerabilidade no sistema. Nós vimos aquela imagem que continha vários erros, não é isso? Então, o mais importante desse processo são os usuários, são as pessoas que irão utilizar. Então, a grande maioria vai depender de como o usuário vai utilizar. E a maior parte das vulnerabilidades acontecem por brechas que o usuário cria no uso do sistema. Apenas no que se refere às senhas, são diversas as pesquisas que mostram que sequências como 1, 2, 3, 4 ou repetições como 0, 0 e 0 são as senhas mais tradicionais utilizadas em dispositivos. Uma por outra perspectiva, há usuários que criam senhas complexas que não guardam na memória, tornam necessário anotar em algum lugar. Então, para garantir um sistema seguro, é preciso um modelo de segurança, um núcleo do sistema operacional, simples o suficiente para que os projetistas possam realmente compreendê-lo e resistir a todas as pressões. Como manter esse sistema, essa base confiável, né? A gente sempre pensa nisso. Será que o sistema ele vai estar 100% seguro? 100% seguro é quase impossível o sistema ficar 100% seguro. Então, a base computacional confiável é o quê? São sistemas que têm exigências de segurança declaradas, que atendem a essas exigências. No cerne de cada sistema confiável há uma TCB,
certo? Base computacional confiável mínima, consistente no hardware e no software, necessário para fazer valer todas as regras de segurança. Então vamos lá, controle de acesso a recursos. A segurança ela é muito mais fácil de atingir se há um modelo claro do que se deve ser protegido e quem tem a permissão para fazer e o que cada indivíduo deve fazer. Uma quantidade considerável de trabalho foi dedicada a essa área. Então, só poderemos arranhar a superfície nesse breve tratamento. Vamos nos concentrar em alguns modelos gerais e os mecanismos usados para serem cumpridos. Modelos formais de sistema seguro. Essas 6 primitivas podem ser combinadas em comandos de proteção. São esses os comandos de proteção que os programas do usuário podem executar para mudar a matriz. Nós sabemos, gente, que a vulnerabilidade ela pode comprometer, né, a segurança do sistema, a segurança dos dados, dos aplicativos, armazenamento. No que se refere às boas práticas para garantir a segurança a nível de sistema operacional, recomenda-se as práticas de segurança. Conta de usuário. Recomenda-se limitar o número de usuários. Quanto mais usuários estiverem utilizando o sistema, quanto mais usuários tiverem contas, muitas vezes contas desnecessárias, aumenta dessa forma a complexibilidade do sistema, podendo apresentar o que? A vulnerabilidade do sistema. Política de conta. É importante que seja desenvolvida e que administre uma política de conta que promova a segurança do sistema. Exemplo, essa política são o quê? As regras, gente, para ter uma senha forte. E que essa senha seja alterada pelo menos a cada 15 dias. Teste a força das senhas do usuário, quebrando-as, por exemplo. Obriga o usuário a utilizar caracteres especiais juntamente com essa senha, números e caracteres, letras, né, para se tornar uma senha mais segura. Os sistemas de arquivos são a maioria com que o sistema operacional gerencia todo o armazenamento em disco. Conceda ao usuário permissões somente de leitura para os diretórios necessários. Então, nós vimos, gente, que não é necessário que um usuário que seja a nível operacional, ele tenha acesso a todo o sistema. Existem informações do sistema que elas são importantes somente para gestores, diretores. Serviços de rede. Nós teremos um momento para abordar especificamente a segurança da informação voltada para a rede. Todavia, esse tópico é destinado ao que se faz a nível de sistema operacional para garantir a segurança em serviço de rede. Correção do sistema. Execute as correções mais recentes recomendadas pelo fornecedor para o sistema operacional. Tais correções são realizadas com as atualizações do sistema. Então, a gente falou muito aqui, gente, que é importante toda empresa ter uma política de segurança, né? Uma política na qual todos os membros estejam conscientes dessa política e o que eles devem fazer. Uma derivação de pólice que designa aquilo que é público, que se refere ao bem comum de todas as pessoas. O significado de política é muito abrangente e está em geral relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público e ao bem dos usuários. Então, na vida das pessoas e das organizações, tudo gira em torno de decisões políticas, não importando quem tome essas decisões e que nome seja dado. Qualquer organização sempre estabelece regulamentos políticos a serem seguidos por todos quando se relacionam com ela. Exemplo de políticas são os estatutos sociais das empresas, clubes e as organizações, descrições de procedimento técnicos e outros. Agora, o que é a política de segurança, né? É a base para todas as questões relacionadas à proteção da informação, desempenhando um papel importante em todas as organizações.
O desenvolvimento de uma política de segurança é o primeiro passo e o principal passo da estratégia da segurança das organizações. É por meio dessa política que todos os aspectos envolvidos na proteção dos recursos existentes são definidos e, portanto, grande parte do trabalho é dedicada à sua elaboração e ao seu planejamento. No entanto, veremos que as maiores dificuldades estão mais na sua implementação do que em seu planejamento e elaboração. Porque é muito fácil a gente planejar e elaborar uma política, né? Mas a gente falou o quê? Que os usuários, eles têm que estarem cientes dessas políticas de segurança que a empresa definiu e seguir toda essa política, né? Dentro de uma organização, existem informações que são extraconfidenciais, confidenciais, restritos, internos e público. Então, existe um critério para o tratamento da informação em cada momento do ciclo de vida de acordo com a sua classificação. Então, o usuário do sistema, a empresa, ela tem que deixar os seus usuários, seus funcionários cientes do que é uma informação extremamente confidencial, que é algo restrito somente àquela organização, informações nas quais pessoas que são fora da empresa não podem ter esse conhecimento. Então, tudo isso tem que os funcionários estarem cientes, né? De como tem que ser o armazenamento, como tem que ser o descarte da informação, como tem que ser o manuseio dessa informação, e eles têm que estar cientes do que pode ser público de informação naquela empresa, o que é algo restrito somente àquela empresa. Então, os funcionários eles têm que estar cientes de tudo, porque existem o quê? O critério, quais são os tipos de informação que é confidencial, extraconfidencial, restrito. Então, é muito fácil ser definida uma política de segurança, com regras, informações, normas, estratégias que realmente são eficazes, né? Mas a partir do momento em que os profissionais passam a atuar preventivamente, eles passam a utilizar na prática, né, essa segurança, é que realmente vai estar sendo atuada de forma preventiva. Por mais eficazes que sejam os processos de controle e de monitoramento da organização, se os usuários eles não aplicarem, eles não tornarem as práticas parte do seu dia a dia, parte do seu cotidiano, a chance da empresa ter o seu sistema infectado por malware, ela será altíssima, né? Diante disso, a empresa deve adotar uma série de medidas preventivas para reduzir a chance de vulnerabilidade a serem exploradas. Nós falamos também na unidade 1, gente, do faro, que é uma proteção, né? Então vamos ver hoje novamente um pouco mais o que é faro, qual a sua importância para a segurança do sistema operacional. O faro, ele é um importante mecanismo, ele tem como principal objetivo restringir o acesso ao seu dispositivo. Ele também é conhecido como parede de fogo, certo? Existem tantas proteções de faro a nível de software quanto de hardware. Todo sistema operacional Windows ele já vem com o faro lá instalado. Então, os faros eles são aplicativos ou equipamento que fica entre um link de comunicação e o computador, checando e filtrando todo o fluxo de dados. Esse tipo de solução serve tanto para aplicações empresariais como domiciliar, protegendo não só a integridade dos dados na rede, mas também a confidencialidade deles. Então, vocês podem ir lá no painel de controle, verificar se o firewall de vocês ele está realmente ativado, certo? Verificar se realmente tem essa proteção. O faro é um importante mecanismo, tem como principal objetivo restringir acesso ao seu dispositivo via rede. É uma analogia de barreira de proteção que ajuda a bloquear o acesso do conteúdo malicioso, mas sem impedir que os dados que precisam transitar continuem fluindo. Então, o faro é uma parte essencial
de configuração de segurança, pois serve como uma camada extra de proteção, mesmo que os serviços implementem funcionalidades de segurança por si mesmos, restringindo o acesso a tudo, exceto aos serviços que necessitam ser abertos. Pronto, agora nós vamos para o tópico 2. Eu espero que até o momento vocês tenham compreendido, né, o tópico 1. Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou então perguntar no dia da tutoria, certo, gente? Lembrando que no final de cada tópico tem questões no final, viu? Lá no livro de vocês. Então, vamos passar agora para o tópico 2, os principais invasores, né? Tudo nós chamamos de vírus, mas isso é algo bem genérico, né? Esses malwares, eles são divididos e cada um tem a sua classificação, cada um tem o seu nome e cada malware desse tem uma função específica na qual nós veremos agora. Então, vamos estudar alguns itens que irão auxiliar-nos de modo geral a garantir a segurança com a utilização de software, bem como compreender quais são as ameaças nesses níveis. Então, o nome, na verdade, é malware, assim como diz a sua tradução. São softwares maliciosos, que, independente da maneira com que se chegaram ao seu dispositivo, com certeza não tem boa intenção. O objetivo do malware é o quê? Ele é um programa especificamente desenvolvido para executar uma atividade danosa, uma atividade maliciosa em seu computador. Algumas das diversas formas como os códigos malware podem infectar o sistema comprometendo o computador são explorar a vulnerabilidade existente nos programas instalados, pela autoexecução de mídias removidas, infectar, como por exemplo um pendrive, né? Então, são diversas as atividades maliciosas que os malware pode causar. Ele pode apagar arquivo, ele pode estar duplicando pasta, ele pode estar criando atalhos, né? Então, são diversas as atividades. Ele pode criar uma página falsa na web, semelhante àquela página do banco, né? Do Banco do Brasil, uma página muito semelhante. Então, é dessa forma, cada malware ele tem um objetivo, ou apagar, ou duplicar, ou sobrecarregar o sistema, ou passar diversas propagandas só para atrapalhar a sua visualização ali no Google Chrome. Começamos pelo mais famoso, aqui, ainda que nem sempre seja o grande vilão, né? Geralmente, independente do malware que o usuário esteja enfrentando, ele irá chamar em nome de vírus, né? Se dá principalmente pelo fato de se propagar rapidamente como um vírus biológico, né? Esse tipo de malware infecta os dispositivos que foi instalado, realizando sua funcionalidade, apagar ou então roubar dados, e depois utiliza-se dos recursos dos dispositivos para se propagar para os demais dispositivos. Vamos lá, os spywares, né? Ele é um tipo de malware. Esse tipo de malware, ele é denominado um espião, né? Ao contrário do vírus, ele não realiza nenhuma ação assim realmente de danificar, uma ação danosa. O objetivo dele é ser um espião. Eles dificilmente são detectados, mas como o seu próprio nome já diz, a sua função é o quê? Espionar, ou seja, ele é instalado no dispositivo para monitorar o usuário e coletar as informações que lhe são enviadas, né? Então, existem dois tipos de spyware, são os legítimos e os maliciosos. Legítimo. A própria empresa na qual você trabalha pode instalar um spyware para verificar e monitorar o que você faz no seu computador, né? Monitorar quais são as atividades que você executa. Então, isso é o que? Um spyware legítimo. Então, spyware malicioso. Este é o caso que temos de combater, né? Pois é quando o software ele tem a forma de mal e é instalado no computador sem autorização do usuário. Pronto, tem os spywares, eles podem ser divididos em três tipos principais. Tem o spyware que é o que? Um keylog, que o objetivo dele é capturar
tudo que o usuário digita, capturar uma senha quando você está lá acessando sua conta, por um exemplo, no computador, sua conta do Banco do Brasil, Bradesco. Então, o objetivo desse tipo de aplicação é obter a senha do usuário. E o Skinlog, ele funciona de forma semelhante ao Keylog. É como se estivesse apertando um print, né, a cada clique do mouse. Tem o mesmo objetivo do Keylog, no entanto, o foco é o que? Pegar tudo do teclado, né? A Juária é o que? Um tipo de programa que invade sua máquina para encher o seu navegador de aplicativos de propaganda, alterar endereço, tudo isso. Cavalo de Troia, ele é bastante conhecido, né? Um tipo de malware que ele está disfarçado de software legítimo. Eles podem ser empregados por criminosos virtuais e hackers para tentar obter o acesso ao sistema do usuário. Exemplo de ataque como Cavalo de Troia: bloquear dados, excluir dados sem autorização de usuário, modificar dados. É isso que o Cavalo de Troia faz, né? Ele busca atrapalhar, né? Como todos. Os worms, gente, ele tem a capacidade de forma automática. Então, ele sai enviando cópias de si mesmo, do computador, para outro, né? Dessa forma, consome muitos recursos, devido à grande quantidade de cópia de si mesmo, né? Então, ele sai se propagando entre a rede, né? Ele causa um prejuízo, causando, assim, grandes cópias e sobrecarregando todo o computador, o sistema. Hum, o Hotkit, gente, ele não é exatamente assim um programa, um malware. Ele é, na verdade, um conjunto de técnicas maliciosas. Poderemos dizer que ele é isso, um conjunto de boas práticas, né? Mas, na verdade, não são boas práticas, são práticas maliciosas que garantem que a presença de um invasor não seja notada em um dispositivo. Tais conjuntos são utilizados para remover o que? O rastro dos invasores, para tentar ocultar a presença de um antivírus ou de um firewall, bem como impedir que alguns especialistas da tecnologia da informação descubram que algo foi realizado. Botnet, né? É um programa que dispõe de mecanismo de comunicação com o invasor, permite que ele seja controlado remotamente. Possui um processo de infecção semelhante ao do worm, ou seja, ele é capaz de se propagar automaticamente explorando as vulnerabilidades existentes entre programas instalados e computador, sobrecarregando, né, o sistema também. Phishing pode ocorrer de diversas formas. Algumas são bastante simples, como conversas falsas entre mensageiros instantâneos ou e-mails que podem para clicar em um link suspeito, né? Quando você recebe aquele seu e-mail com um anexo, um e-mail de uma fonte desconhecida, né? Que pode ser um vírus, uma página às vezes inteira, similar de um banco ou de uma instituição. Então, tudo isso é esse tipo de malware. Todas essas maneiras, no entanto, convergem para o mesmo ponto: roubar informações confidenciais de pessoas ou de uma organização. Então vamos lá, segurança em rede de computadores. Agora nós vamos falar da segurança em rede. Primeiramente, vamos conversar sobre o que é rede de computadores, certo? É um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma tecnologia. Dois ou mais computadores estão interconectados, né, para poder trocar informação. Então existem redes em tamanhos pequenos, outros em tamanhos maiores, de diversas formas, né? Como garantir agora essa segurança em rede de computadores, né? Nós vimos agora o que é rede de computadores, mas a gente sabe que a maior complexidade ela existe o que em eu garantir essa segurança nessa rede de computadores, que às vezes já fica complicado você garantir a segurança em um único computador. Agora imagina uma rede de computadores, uma empresa grande com diversos computadores.
Então, existem maneiras lógicas de garantir a segurança, que é o que? A criptografia, né? A criptografia ela pode ser simétrica e assimétrica. A criptografia assimétrica utiliza-se uma única chave, uma chave para cifrar e outra chave para decifrar, e a mesma chave para decifrar. Então, a criptografia assimétrica ela utiliza uma chave, certo? Criptografia assimétrica, certo? Também chamada de criptografia de chave pública. Possui um conjunto de duas chaves, uma que serve para cifrar a mensagem e a outra para decifrar. Então, a assimétrica contém duas chaves. Gente, eu coloquei aqui embaixo uma figura que representa o que é a criptografia, certo? Como se fosse isso. Você digita um D, mas não fica armazenado como um D, como se fosse um A. Você digita um E e fica um B. Então, isso aqui é a criptografia. É uma medida lógica de segurança muito utilizada. O app, gente, ele foi o primeiro protocolo de autentificação. Apesar de alguns roteadores, principalmente os mais antigos, virem como essa opção, não é mais utilizado, pois os ataques são bem conhecidos e é muito fácil de ser quebrado. Ele era um protocolo utilizado antigamente, certo? WPA. Assumiu o lugar, né, do app, porque ele começou a sair de circulação. É muito comum que a literatura garanta que o WPA como a versão melhorada do app. Gente, então vocês estão vendo aqui, né? Dentro dessa segurança, nós temos que pensar no servidor, no Wi-Fi, nós temos que pensar em políticas de segurança, backup, em firewall. Segurança em rede de computadores, né? Como garantir essa segurança? Em 2003, quando a novidade era a criptografia de 256 bits, sendo como uma proposta para aumentar a segurança, o protocolo também implementa modelos de análise, pacote, o que permite analisar e tentar descobrir invasões. Grande parte dos especialistas culpa as falhas existentes no WPA, como na herança do web, pois alguns recursos do protocolo não ficam obsoletos e foram reaproveitados. WPA2, o sistema padrão atual, ele é considerado bem mais seguro e implementado pelo Wi-Fi. A diferença aqui é a maneira como o sistema lidar com senhas e algoritmos, excluindo completamente a possibilidade de um ataque de força bruta. Sendo assim, esse é o tipo mais seguro da atualidade. Segundo especialistas, o risco de instruções para usuários domésticos no WPA é praticamente zero. Então foram se evoluindo, né, o sistema e criando forma mais segura. O AES é um novo padrão de segurança das informações, um mecanismo de encriptação que protege os dados que passam pela rede. O WPA2 ele é tão complexo que muitos dispositivos, mesmo recentes, não são compatíveis com ele. O algoritmo AES é o padrão autorizado de encriptografia forte para redes. O AES é uma primitiva criptográfica destinada a compor o sistema de cifragem e decifragem simétrica. Então, utiliza-se uma chave para cifrar e para decifrar, né? A gente falou como é assimétrica. Criptografia assimétrica é uma chave para cifrar e uma para decifrar. E uma cifra de bloco, ou seja, opera em bloco de tamanho fixo. Então, nós podemos ver essa imagem, certo? Como um exemplo desse algoritmo. Como toda cifra de bloco pode ser transformada numa cifra de fluxo, de modo a operar em dados de tamanho arbitrário através de modo de operação. Mas isso não vem ao caso aqui.
Pode trabalhar com chaves de 128, 192, 256. Em outras palavras, é um algoritmo cuja função direta cifragem recebe como entrada um bloco de 128 bits, a mensagem, e uma chave do tamanho escolhido, e devolve uma saída também de 108 bits, a cifra. A função inversa, a decifragem, pode receber a entrada de 128 bits, a cifra, e devolve a saída como 128 bits. Se a chave for a chave correta, essa saída será idêntica à mensagem original. As redes de computadores sem fio têm mudado o relacionamento entre computadores e máquinas, bem como a maneira de conectar as máquinas em si. Então, a comunicação digital sem fio não é uma ideia nova, né? Em 1901, o físico italiano Giuseppe Marconi, ele demonstrou como funciona um telégrafo sem fio, que transmitia informações de um navio para um litoral por meio de código. Os modernos sistemas digitais sem fio têm um desempenho melhor, mas a ideia básica é a mesma. Poderíamos passar aqui pelos tipos de rede, as maneiras de se conectar, as estratégias. No entanto, nosso objetivo principal é o estudo de questões de segurança a nível de rede. De todo modo, deixamos uma sugestão e uma leitura complementar no livro de vocês. Como definir, gente, uma política de segurança? Como a empresa deve definir essa política, né? A empresa ela deve pensar em normas, em estratégias, em técnicas possíveis de se manter essa segurança, né? E sempre pensando na divulgação, que todos os usuários eles devem estar cientes e realmente seguir essa política. Por exemplo, não utilizar pendrive de origem desconhecida, confirmar com o remetente o envio de mensagem eletrônica com anexo, tornar a nuvem um ambiente prioritário para o compartilhamento de arquivo, copiar e colar link de e-mail ao invés de clicar nele diretamente, manter um filtro de spam atualizado. Então, existem, gente, várias formas de você definir uma política de segurança. Utilizar algum tipo de criptografia, algum algoritmo criptográfico, certo? Dentro dessa política de segurança, tem que ser colocado o quê? Qual o seu propósito, né? É assegurar segurança no sistema. Então, você pode dizer o que é estritamente obrigatório, né? O que é, quais são os cuidados necessários. Uso de e-mail corporativo. Se você está usando o seu e-mail corporativo da empresa, tem que ser para fins da empresa, né? Não utilizar o e-mail corporativo da empresa para motivos pessoais. Definir o que é extremamente proibido, né? O usuário tem que saber o que é extremamente proibido, o que ele não pode acessar, o que ele não pode abrir. Quais são os cuidados mais importantes nas quais eles devem ter? Uso pessoal do e-mail da empresa é para assuntos de negócio, em assuntos da empresa, né? Então, assim, a política de segurança é isso, definir todas as normas nas quais os funcionários devem seguir. Outra política de segurança importante é a política da mesa limpa. Vocês estão vendo aí uma imagem, a mesa cheia de papel, né, cheia de informação. Será que essas informações elas não são confidenciais e restritas somente àquele usuário, somente àquele funcionário? E se o funcionário saiu rapidamente para um banheiro, para lanchar e vai voltar rapidamente, será que outra pessoa não pode ter acesso e fazer o uso indevido dessa informação? Fazer o uso ilegal dessa informação na qual aquele funcionário tem acesso? Então, a política da mesa limpa é super importante. Apesar, né, de parecer algo bem comum, eu imagino que você também já tenha apreciado isso na sua empresa. Ela pode representar um grande risco à informação.
Porque, sem medidas apropriadas, todas as informações e ativos deixados na mesa pelo colaborador podem ser acessadas, né? Vistas ou levadas por uma pessoa não autorizada. E dependendo da intenção, a pessoa ela pode estar mal intencionada, né, e fazer um uso ilegal dessa informação. Então, quando fala-se das práticas relacionadas a assegurar que a informação ela esteja sensível, independente do seu formato, seja ela digital ou física, a gente tem que pensar na segurança de forma geral, não somente a informação digital, mas também essa informação física. Ela não pode estar desprotegida em lugar de trabalhos pessoais ou público quando não estiverem sendo usadas, né? Ou quando alguém deixar na sua área de trabalho, seja por um curto período de tempo ou pelo final do dia. Divulgação da política de segurança. A gente viu a importância, né, da empresa ela definir essa política, definir normas e estratégias nas quais os funcionários eles devem seguir. Mas é necessário que todos saibam quais são essas políticas. Então, deve estar divulgado em vários canais a comunicação. Eles devem estar cientes quais são essas boas estratégias que devem ser utilizadas, certo? Então, posts é uma forma de divulgar. Eles podem ser colocados em um ponto de passagem e podem ser utilizados para apresentar mensagens curtas, fixas ou lembrete. Você sabe como criar uma senha segura? Por um exemplo, né? Uma senha segura é bom que tenha letras, números e caractere, shift, arroba, jogo da velha, coisas do tipo, pois elas irão despertar a curiosidade, né? Colocando no post grande dessa forma, né? Você sabe como criar uma senha segura? Então, o post ela é uma das formas de se divulgar essas informações para os colaboradores, em especial em alguns locais, né? Por um exemplo, colocar os informativos em mesa de café, próximo do bebedouro, próximo do banheiro. Protetor de tela. O protetor de tela, em razão da sua presença constante nas telas, é quase que virtualmente ignorado, pois não se desperta mais o interesse do colaborador. Por isso é necessário que o conteúdo que mude com frequência. Então afirma que quando a organização ela possui tecnologia para trocá-lo de forma periódica ou mesmo aleatória, pode ser usado como mensagem fixa. Gente, então existem diversas formas de divulgar essa política de segurança. Organização, a empresa, ela tem que utilizar de todas essas ferramentas, certo? Para divulgar a segurança. Seja posts, seja as palestras, seja as reunião, sensibilizando e compreendendo e motivando todos por essa segurança. O objetivo da palestra é despertar a sensação de engajamento e comunicação, né? Envolver o funcionário dentro dessa ideia, formar o funcionário, deixar ele ciente de quanto é importante a segurança dentro da organização, o quanto é importante que ele siga todas as regras dessa política. Pronto, gente, até aqui é o conteúdo, certo, da unidade 2. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no dia da tutoria ou então aqui nos comentários, certo? Tchau, até mais.